Olá, eu estou aqui começando o primeiro vídeo de uma série que eu vou chamar Economia é Fácil, sobre Previdência Social, sobre reforma da Previdência. Nós vamos tentar dissecar para além daquilo que o mercado financeiro e a grande imprensa quer que a população, principalmente a população trabalhadora, aceite, né? Então a gente vai desvendar, vai revelar para além, né? Vamos traduzir para a linguagem do nosso dia a dia, para a linguagem dos trabalhadores, a reforma da Previdência e o quanto a reforma da Previdência ela é ruim para os trabalhadores e de fato não resolve um problema que também de fato não existe o déficit da Previdência. A Previdência sim tem várias distorções, é verdade, várias assimetrias, várias injustiças, mas de fato não existe o tal déficit da Previdência. E a proposta do governo, a proposta do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes, vai ainda mais no sentido de prejudicar a Previdência. Nós vamos inclusive mostrar que essa reforma daqui a alguns anos vai gerar sim um déficit, vai gerar um problema grave para a Previdência Social e vai forçar uma nova reforma, vai pressionar o governo no futuro, qual seja ele, a fazer uma nova rodada de reforma da Previdência, ainda pior, que retira ainda mais direitos. Então, vamos lá tentar, em poucos minutos, traduzir. A primeira coisa, a reforma da Previdência, ela vai retirar R$ 1 trilhão dos trabalhadores aposentados. Ela é recessiva, ela vai inviabilizar as aposentadorias no futuro e imporá em breve mudanças ainda piores. Esse aí é o resumo do que eu vou tentar destrinchar. Primeira coisa, o governo Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes justificam que há um déficit na Previdência Social. Eles contabilizam em 183 bilhões de reais anuais, tá, pelo governo federal. Não é o primeiro governo que diz que existe um déficit da Previdência, mas também já vem isso já desde o governo FHC. Todo ano eles justificam e a imprensa retroalimenta e difunde esse suposto déficit. Tá? O que o governo está anunciando é uma série de medidas que vão retirar dos trabalhadores da iniciativa privada algo em torno de 715 bilhões de reais em futuras aposentadorias e pensões. E dos servidores, algo em torno de 173,5 bilhões dos servidores públicos. Até o momento, os militares estão de fora da proposta. Há um aviso que daqui a 30 dias, mas eu volto a isso daqui a pouco. A economia dos gastos da Previdência advindiria, né, viria com um aumento das alíquotas, certo? Das contribuições descontadas, dos salários dos trabalhadores da ativa. O governo vai criar algo em torno de 5 faixas, cuja maior gira em torno de 21%, um pouco mais. Há uma redução nos valores das aposentadorias e benefícios. Por exemplo, o piso deixa de ser o salário mínimo, né, que hoje é vinculado, e desvincula também os reajustes, os índices de reajustes, né? A aposentadoria não vai ser mais reajustada no mesmo patamar, no mesmo índice do salário mínimo. Há um aumento também no tempo de contribuição, no mínimo para a pessoa pleitear a aposentadoria passa a ser de 20 anos e passa atualmente para 40, dos 20 para receber o teto, para 40 anos para obter o teto de benefício. Então, hoje, a pessoa precisa ter contribuído por 30 anos para receber o teto, que é algo em torno de R$ 5.800. Para esse valor, ela precisa contribuir agora por 40 anos. E institui o conceito de idade mínima, né, que passa a ser de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Hoje não tem idade mínima. Mas vamos lá, eu acho que a primeira coisa antes de entrar sobre a reforma da Previdência é explicar
para aqueles que estão me assistindo, que não existe o déficit da Previdência, né? Os governos, ano após ano, alegam uma necessidade de reforma do sistema de previdência social para um suposto déficit. Para chegar a esse número de déficit, eles simplesmente subtraem certos tributos, contabilmente, subtrai de maneira inconstitucional certos tributos que alimentam, que geram receitas para a Previdência. As chamadas contribuições sociais. Então, eles desvinculam recursos da União, tá, para outras finalidades. Em vez de ser para a Previdência Social, ele, ano após ano, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele estipula uma desvinculação, né, na qual esses tributos que deveriam financiar a Previdência são retirados, né? Especialmente aqueles da parte que a gente chama de Seguridade Social. Lembrando que a Constituição estabeleceu um caixa que ele chama, né, de Seguridade Social, que é as previdências em si, tá? As aposentadorias e pensões, os benefícios de prestação continuada, que são aqueles benefícios para aqueles trabalhadores que não contribuíram ou não conseguiram atingir as regras de aposentadoria, e eles recebem um benefício assistencial. Você também tem as modalidades de seguro, seguro-desemprego, seguro por acidente, seguro por doença. Então, é o que a gente chama de seguridade social, né? Nessa caixa, você tem receitas vindo das contribuições, as receitas advindo das contribuições dos trabalhadores para a Previdência, e também a parcela da folha dos empregadores. Então, além disso, você tem outros tributos, outras contribuições, como contribuição social sobre lucro líquido, e a CONFINS e a CID também. E uma série de outros mecanismos, né, de tributos que alimentam a Seguridade Social. Em compensação, né, o que o governo faz para gerar esse déficit de maneira artificial? Primeira grande coisa, a União, os estados e os municípios não recolhem a sua parcela como empregadores e servidores públicos. Lembrando que as aposentadorias e pensões é composta pela contribuição descontada do salário do trabalhador e a contribuição da empresa, né? O trabalhador é descontado entre 8% e 11%, né? Em alguns servidores públicos é 11%, outros são, em alguns estados, é 14%, tá? E, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, o empregador, ele desconta 20% da folha. Ele paga como tributo, né, 20% a mais como tributo para financiar o sistema de seguridade social. E ainda tem as contribuições sociais. O Estado, aí eu falo as três esferas, deveria recolher a sua contribuição patronal para os servidores públicos, e ele não faz. Tá? Ele só recolhe, ele só desconta dos seus trabalhadores, dos seus empregados, que são os servidores públicos. Além disso, ele não contabiliza as receitas das contribuições sociais. Apesar disso, veja bem, a Previdência Social é equilibrada, tá? Tanto na parte de aposentadorias e pensões, certo? Da iniciativa privada, mesmo dos servidores públicos, civis, e aí há uma distorção, se você inclui as três esferas. No caso dos servidores federais é equilibrado, mas se você inclui as outras esferas, há um pequeno déficit, e isso não está vindo os aportes do desconto, deveria, né, o acréscimo da folha, né, parcela da folha do empregador, então não está vindo. O que há é o quê? Um desequilíbrio nos servidores militares, e também quando você inclui políticos, né, os cargos eletivos,
das aposentadorias de cargos eletivos e da magistratura, mas principalmente dos militares. Curiosamente, são os 3 segmentos privilegiados que eles se aposentam mais cedo, com altos salários, e, curiosamente, o governo Bolsonaro não apresentou uma proposta. Não apresentou uma proposta, ele sinaliza que vai apresentar daqui a 20 e tantos dias, né, a 30 dias da data que ele enviou, mas há muita resistência nesses setores e é possível, inclusive, que não apresente proposta, certo? Mas, como eu disse, apesar da Previdência Social equilibrada, certo? Previdência, principalmente a parte de aposentadorias e pensões, certo? Claro que isso inclui fundo rural, né, aposentadoria dos trabalhadores rurais que nunca contribuíram para a Previdência Social e aqueles trabalhadores com deficiência e que nunca contribuíram também, que tem mais de 65 anos e nunca contribuíram, né, os idosos. Tirando a parte de a Previdência é, sim, superavitária. Tá? E o desequilíbrio deveria ser a parte desequilibrada vir com as contribuições sociais, o que o governo não faz. Então, ele cria artificialmente um déficit da Previdência. Então, essa é a primeira questão. A segunda, o mercado comemorou a proposta, os meios empresariais, especialmente o mercado financeiro, mas não só, acolheram a proposta, comemoraram a proposta. Primeiro, os bancos. Os bancos são fortes beneficiários das mudanças. Por quê? Primeiramente, a migração da classe média vai sair da Previdência, porque criou mecanismos tão difíceis e aumentou a alíquota de contribuição. Isso vai pressionar os trabalhadores da classe média a ir para fundos de aposentadoria privados, operados pelos bancos. Fundos de pensões, até fundos de investimento, como uma espécie de poupança. Então, esse trabalhador vai migrar da Previdência Pública, da Previdência Social, para o mercado financeiro. E, segundo, aumenta a folga no orçamento público, com a economia que o governo vai gastar 1 trilhão a menos em 10 anos, né, que isso é uma soma em 10 anos, ele vai economizar 1 trilhão, o governo federal, a União, os estados e municípios, né? Então, na qual ele vai permitir, essa folga, permitir o aumento do pagamento dos juros da dívida pública em mão dos bancos. Tá? Só para lembrar, em um ano, só de juros, sem contar a rolagem, o governo torra coisa de 400 bilhões de reais, quase 1 trilhão anual de repasse aos bancos e rentistas com pagamento da dívida pública. Certo? É muito mais por ano do que o suposto déficit da Previdência. Enquanto isso, a proposta não apresenta nenhuma medida para a execução fiscal das dívidas das empresas sonegadoras com a Previdência Social. São quase meio trilhão de dívidas recuperáveis, num total de algo em torno de 1 trilhão de dívidas reconhecidas. Então, se você recuperar essas dívidas previdenciárias, você arrecada praticamente uma reforma da Previdência. E mais, se você também melhorasse os mecanismos de sonegação, você também poderia recuperar por ano, quer dizer, a empresa não entrar na dívida ativa, né? Mas o quanto as empresas estão sonegando por ano, você poderia recuperar uma reforma da Previdência por ano. E se você executasse a dívida, você recuperaria uma reforma da Previdência em 10 anos. Por sua vez, em nenhum momento, tá, apesar de aumentar as alíquotas de contribuição de várias camadas de trabalhadores, boa parte das camadas dos trabalhadores vai aumentar a contribuição, as alíquotas de contribuição, só aquele que recebe salário mínimo, que vai cair de 8 para 7,5, eles criam uma alíquota de 7,5, quer dizer, meio ponto percentual a menos de desconto para a Previdência Social.
Mas em todo o resto você vai criar várias alíquotas, né, que chega praticamente a 20, 21%. O conjunto dos trabalhadores vão pagar mais, mas em nenhum artigo da proposta de reforma da Previdência há uma menção, tá, de aumento de parcela de contribuição das empresas, do empregador. Então, o ônus da reforma fica todo com o trabalhador. Aí a gente vai para a segunda parte, a terceira parte da questão, né? A Previdência, ela vai ficar inviabilizada no futuro. Tá? O governo fala tanto da economia, que essa economia supostamente para a União vai gerar melhoria na economia, né? A alegação dos economistas ligados ao governo e aqueles do mercado financeiro é que o governo vai economizar 1 trilhão em 10 anos. Esse 1 trilhão em 10 anos e a própria reforma faria o Brasil crescer 3,5% ao ano. Eu não sei de onde que eles fizeram esse cálculo. Supostamente é uma melhora nas expectativas da economia e redução da taxa de juros. E que esse crescimento de 3,5% vai gera algo em torno de 580 mil empregos. Então, seria muito mais o efeito expectativa, melhora das expectativas e talvez a redução da taxa de juros, porque os bancos se sentiriam mais animados a emprestar pela folga orçamentária que a União, os Estados e municípios, né, o poder público passaria a ter. Ou também, com essa economia, o governo poderia gastar mais com investimento. Então, eles não falam isso, eles só falam melhorando as expectativas, crescimento de 3,5%, não colocam, do ponto de vista econômico, na caneta, no número, da onde que tira esse valor, esse tamanho, né? Em compensação, sou um economista de contracorrente e vou dizer, olha, você vai fazer uma tamanha transfusão de recursos dos trabalhadores para banqueiros e rentistas, e essa transfusão vai gerar 2 efeitos danosos, perversos. Vai acarretar uma redução do consumo, o que afetará o crescimento do país. E como a economia de verdade explica, né? O empresário não contrata porque a mão de obra é barata, mas porque a demanda. Se você contrai a renda dos trabalhadores, não é preciso ser especialista para entender o que vai diminuir o consumo agregado. E menos consumo é menos contratações. Menos contratações e também menos salário que as empresas estão dispostas a pagar. Portanto, a reforma da Previdência ela é recessiva. Tá? Esse efeito colateral pode, inclusive, levar a outro, ainda mais grave, que é a inviabilização no médio, eu digo médio, é 3, 4, 5 anos, e longo prazo, 10 anos. Tá? Então, inviabilização do próprio financiamento do sistema de previdência social após a reforma. Se ela é recessiva, ela retroalimentará a queda na quantidade de trabalhadores contribuintes. Então, no futuro, surgirá assim, uma pressão para uma nova rodada de reforma para retirada de direitos. Porque as contas não vão fechar. Tá? Aí sim, nós vamos para uma reforma da Previdência deficitária, e daqui entre 5 e 10 anos, tá, com a queda nas contribuições, porque menos trabalhador contratado ou com menores salários, tá, menos contribuições, logo o sistema de financiamento da Previdência Social vai ficar inviável. E aí os governos vão se sentir pressionados por boa ou má vontade, né? Por malícia
ou por boa vontade, a fazer uma nova rodada de retirada de direitos. E aí a gente entra num quarto aspecto. O projeto permite que piore mais à frente a Previdência. Tá? A PEC apresentada por Bolsonaro e Guedes traz ainda a desconstitucionalização da Previdência Social. Ou seja, no futuro, por uma mera lei complementar, todas as regras podem ser revistas. No futuro será possível alterar todas as regras por meio de um quórum de maioria absoluta no Congresso Nacional, ao contrário de agora, que é preciso por meio de emenda constitucional com uma maioria qualificada. Isso gera uma baita insegurança jurídica aos trabalhadores. Tudo que está sendo anunciado é provisório. A proposta dita como solução definitiva não o é. Dessa maneira, o governo no futuro pode impor o modelo chileno de capitalização individual, que é a vontade do Paulo Guedes. Tá? E aí a gente vai à quinta questão, né? A capitalização. A capitalização é um modelo que paga pouco ao futuro aposentado e custa muito caro para ele e para a sociedade como um todo. Então a proposta de reforma da Previdência entregue pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Guedes institui o sistema de capitalização. Acaba com o sistema, ou ele abre possibilidade mais à frente, por meio de uma lei complementar, acabando com um regime solidário, que é o que vigora atualmente no Brasil e em quase todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos. O modelo de capitalização ele foi adotado de grande medida pela primeira vez no mundo pelo Chile, que continua em vigor, foi adotado lá durante a ditadura Pinochet há quase 40 anos. Hoje, mais da metade dos aposentados chilenos recebem menos de 40% do salário mínimo chileno, certo? Lá, inclusive, tem a informação que 80% dos trabalhadores chilenos, certo, estão em situação financeira muito complicada. Tá? Então, eles recebem muito menos do que eles tinham se planejado ao contribuir. Eles tinham se planejado ao se aposentar, ao contribuir durante 30 anos. Então, e a reforma, né, no projeto do Guedes, acaba com a vinculação das aposentadorias com o salário mínimo, o que pode fazer com que os idosos recebam, por exemplo, um benefício de apenas R$400. No meio do texto da PEC, do projeto de emenda à Constituição, há ainda, como eu disse, a desconstitucionalização. Então, no futuro, por uma mera lei complementar, todas as regras podem ser revistas. Então, além de instituir a capitalização, ele abre brecha para que no futuro extingua o sistema solidário e migre e force a migração de todos os trabalhadores para o regime de capitalização. Então, e está lá no artigo 201A, né, do projeto. Né? Então, você vai substituir para as próximas gerações, o texto fala inclusive isso, substituir o modelo para as próximas gerações. Aí a gente se pergunta, o que são as próximas gerações? Se não são a geração que já está trabalhando, então que vai ser a futura geração aposentada, ou é a futura geração que entra no mercado. Então, e você diz lá no texto que uma lei complementar definirá quem serão os segurados obrigatórios do novo regime de capitalização, que vai substituir o atual regime geral da Previdência Social. Eu acho que um último item, e aí é explicar o financiamento dessa transição não é detalhado pelo ministro Guedes e equipe. Não é. Tá? Cálculos feitos aí pelo especialista Carlos Heitor Campani, da COPEAD, da UFRJ, estima que o custo pode chegar a equivalente a um PIB, um Produto Interno Bruto, que é tudo que o país produz em um ano, ou seja, 6,7 bilhões de reais o custo hoje para fazer a transição. Tá? Você teria que alimentar o sistema de capitalização para permitir as pessoas se aposentarem. Isso representa 6 vezes o que o Ministério da Economia afirma que seria economizado com a reforma enviada ao Congresso, que seria, como diz o governo, em 10 anos, algo em torno de
1,1 bilhão em 10 anos. Então, é por essas e todas que a gente pode textualmente, como eu expliquei aqui, dizer que a reforma da Previdência é nefasta. Ela não traz benefício para os trabalhadores, ela prejudica e ela não vai na raiz do problema. Então ela não vai, como eu disse, na questão dos privilégios, muito pelo contrário, ela mantém os privilégios, ela diz inclusive que vai tratar depois, não mantém os privilégios. Ela vai ela se apresenta como uma solução de um problema que não existe, que é o déficit da Previdência, e por fim, ela traz um sistema pior que o atual regime. Um sistema que inclusive vai ser, no médio e longo prazo, inviável. Inviável para o sistema, para manter as aposentadorias, como também ela vai trazer um problema geral para a economia brasileira. Lembrando, inclusive, que as aposentadorias e pensões em várias regiões do Brasil são um colchão amortecedor das dificuldades econômicas que passam, da recessão, das depressões, dos problemas econômicos que passam essas regiões e que passam as famílias em algum momento da vida. Né? Família que tem um aposentado tem uma renda permanente que ajuda a superar ou não alcançar a miséria. Então, é por essas e outras que a gente diz que é um profundo ataque aos direitos sociais e um retrocesso econômico, especialmente aos trabalhadores. Aos banqueiros, não. Né? Os empresários do setor produtivo estão sendo convencidos, porque como eles não vão pagar a mais, mas eles serão penalizados, especialmente o pequeno empreendedor, ele será muito penalizado porque é uma reforma recessiva. Tá? Então, fica aqui o vídeo. Dúvidas, críticas e sugestões, envie um e-mail para economiaefácil@gmail.com. Economia é fácil, tudo junto, sem acento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.